ainda está com a gente aqui também o Ederson de Almeida Pedro, e Pedro é sobrenome, né, Ederson? Exatamente. É sobrenome, ele que é professor de programação do CETEC e também sócio fundador da Gáutica. O assunto hoje, gente, é inteligência artificial. E aí eu vou chamar a galera que está em casa, quem quiser interagir aí. Quando falam inteligência artificial, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Eu confesso que eu vou dar uma viajada normalmente quando entra nesse assunto, viu, Ederson? Porque parece que abre um leque. E é isso mesmo? O que é, afinal, inteligência artificial? De modo bem básico, a inteligência artificial pode ser entendida como a capacidade dos computadores, das máquinas, de pensarem. E é um termo que muitos estão achando que é uma inovação. Nossa, agora a inteligência artificial. E muitos tratam esse tema como uma magia. Parece que nós temos ali uma entidade que você passa uma responsabilidade ou várias atividades para ela e ela vai resolver para você. E, na verdade, é algo mais antigo do que a gente imagina. É mais antiga que a UX, por exemplo, que tem 57 anos, foi muito bem apresentada antes pelo nosso reitor. É uma tecnologia da década de 50 do século passado. E, por exemplo, algumas técnicas, as técnicas que possibilitam o famoso chat GPT, e com certeza todos nós aqui usamos e vamos falar mais sobre ele, o artigo científico que tentou explorar como é que o cérebro humano funciona para criar esse aprendizado mais profundo das máquinas, para reproduzir a inteligência, o conhecimento humano, vejam só, é de 1967. Mas por que isso não aconteceu antes? Porque os computadores não tinham poder computacional. Imaginem só que hoje os nossos smartphones, o seu smartphone, ele é milhões de vezes mais potente do que o computador que estava no foguete da NASA que levou o homem à Lua. Imagine que nós temos hoje um volume de dados na internet que é trilhões de vezes maior do que em 95, quando a internet estava surgindo. Então, nós vamos debater esse assunto, espero que o pessoal curta. E realmente, pessoal, se não entender alguma coisa, vai no comentário, fala, participa. Porque na internet, para o conteúdo ser bom, tem que ter a participação de quem está em casa. Um desafio rápido para os professores que estão por aqui. 2 exemplos, cada um de vocês, de consumo de inteligência artificial. Onde que eu consumo inteligência artificial que eu nem percebo, talvez, e que está ali inserido no meu dia a dia, porque talvez eu estou aqui, estou assistindo e penso, não é uma coisa que eu uso para o trabalho, não pesquiso. Já ouvi falar, o famoso, mas que sem a gente perceber está ali no nosso dia a dia. 2 exemplos por professor, assim. Eu vou começar. Eu vou contar a história da minha mãe, então. Eu criei um canal no YouTube para falar sobre inteligência artificial, que tem relação com a minha tese de doutorado também, que faço aqui na Universidade de Caxias do Sul. E eu disse, mãe, se inscreve no meu canal, apoia aí, estou começando o projeto. E a mãe disse, não, eu vi que é sobre inteligência artificial, eu não uso e não me interesso por isso aí. Eu fiquei um pouco triste, sentei ali na caixa da lenha, fiquei aguardando. Ela pegou o celular dela e foi no Google e disse assim, Google, toca a música do padre tal. E largou o celular, o Google atendeu a solicitação dela e tocou a música do padre que ela gosta de ouvir, que é um padre cantor. E disse, mãe, tu disse que não usava inteligência artificial. E aí ela disse, não uso. Mas tu acabou de usar, você fez. Ela disse, não, eu mandei uma mensagem pro Google e ele sempre me atende. Quando eu dou palestras, eu pergunto, quem é aqui que nunca usa inteligência artificial? Por incrível que pareça, vai ter sempre uma meia dúzia de eu não uso essa coisa. Legal. Como é que tu chegou até aqui? Eu vim de carro. Tu usou algum aplicativo de rotas? Eu uso sempre o Waze, eu não saio de casa sem o Waze, para saber se estão multando, para saber a melhor rota, como é que está o trânsito. E tu acha que o Waze, ele te recomenda a melhor rota de que maneira? É inteligência artificial. E aí é interessante, porque até então, foi o final de 2022, 25 de novembro, se eu não me engano. Sim. A OpenAI, que é a tal da empresa, que teve como cofundador o Elon Musk, famoso, que é parceiro aqui da universidade, na nanotecnologia, inclusive, não é mesmo? Eles criaram, e é bem curiosa a história, porque a Google, os funcionários criaram um artigo científico, igual muitos que a gente faz aqui na Universidade de Caxias do Sul, foi comentado pelo reitor, que a gente cria conteúdo que é legítimo, é válido para treinar essas inteligências artificiais. Criaram, mas aí vem a OpenAI, o Altman, o Elon Musk, e eles fazem o GPT,
que é aí que vem a tal da IA generativa, que conceitualmente ela já existia. Mas eles usaram aquele aprendizado para melhorar ela e lançam para o mercado essa ferramenta. Até então, qual a grande diferença? Nós estávamos passivos usando IA. A gente fazia a rota que o Waze mandava, a gente assistia o filme que a Netflix recomendava, a gente estava ali. E aí vem algo que escreve para nós. Escreve e-mail, escreve cartas de amor, que lê e resume nossos artigos, que lê vários artigos e nos traz o que tem em comum, que analisa nossas planilhas e nos traz elementos que humanamente demoraria muito, ou dependendo do volume, humanamente seria impossível. Então eu acho que esses dois exemplos aí nos mostram um pouco que ela está sim presente em nossas vidas há muito tempo. Está junto com os smartphones, conosco, talvez até ouvindo o que a gente fala. Qual o perigo para a humanidade de uma inteligência artificial avançada no futuro? E aí eu vou, antes da gente falar do futuro, é importante nessa mesma pergunta dele, nessa mesma preocupação, porque acho que essa é uma que todos nós temos. Poxa, a IA está no nosso dia a dia, ela está aí. Talvez eu não tenha conhecimento sobre ela o suficiente para saber lidar. E aí, qual a preocupação que pode gerar para o momento atual e, consequentemente, para o futuro? Vocês pensam, discutem sobre isso? Aí eu deixo em aberto aí a peteca quem pega primeiro para responder. Eu faço questão de responder por primeiro, porque é a minha tese de doutorado, que é a IA ética e responsável, Human Centered AI, a IA centrada no ser humano. E essa pergunta sempre vem nas palestras também, né? Da Skynet, o exterminador do futuro, a IA vai se rebelar contra os humanos e tudo mais. Eu estou lendo um livro muito bacana agora do Kai-Fu Lee, que foi CEO da Google na China. Eu até estava mostrando o livro para os meus colegas antes, que retrata, segundo a visão do Kai-Fu Lee, mais de um colega escritor, como que deverá ser o mundo em 2041. E ele traz uma frase de um pensador que diz: as tecnologias são superestimadas a curto prazo e subestimadas a longo prazo. O que é o superestimada? Daí, a IA que nós temos hoje, ela é específica. O termo em inglês é narrow, quer dizer que ela é restrita, estreita. Ela só responde questões muito objetivas. Eu posso criar uma IA para saber a previsão do tempo, para saber se o dólar sobe ou não, as ações. Ela faz classificações, ranqueamentos, agrupamentos, tem a generativa. Então, basicamente, é isso. A gente tem que dar uma atividade muito específica. Logo, não tem a possibilidade da atual tecnologia, que a IA é uma técnica. As tecnologias que estão no guarda-chuva da IA, elas começarem a ter uma cognição, uma intuição. Eu queria falar sobre ética, mas eu não quero me arriscar aqui, porque nós temos filósofos, né, nos assistindo. Mas ela também não tem o julgamento ético. Ela não vê a natureza das coisas. Até mesmo quando ela vai reconhecer uma imagem que ela diz que é um cachorro, ela só sabe que é um gato ou um cachorro porque ela foi treinada com muitos modelos que tinham rótulo, que é o tal do aprendizado supervisionado, dizendo: isso aqui é um cachorro. E chegou um momento que ela viu que entraram muitas fotos, entrou uma foto nova. Essa foto, ela tem as características mais do que dizia ser um cachorro ou dizia ser um gato? Cachorro. Então ela vai responder: há 95% de probabilidade que isto seja um cachorro. Então a IA, ela é inteligente, ela impressiona, mas ela está muito distante de ser um perigo. Na minha opinião, a IA, ela, então, essa técnica e essas tecnologias, ela não tem um lado ruim, porque ela não tem lado. Ela só faz o que ela aprende. O que ocorre? Vamos falar a questão, concluindo ali, dos perigos, né? Eu acho que não é que a IA possa se tornar um perigo, sempre é questão do humano. Quem pega e treina um modelo, um agente de inteligência artificial, para falar igual determinado político, para se movimentar, e depois ele dizendo algo que é contra a opinião pública, de fato, para reduzir o eleitorado, visando levar os eleitores para um outro candidato, é sempre o humano. Então essa questão, por isso da ficção científica, que a IA toma iniciativa, não, a gente não tem IA tomando iniciativa. Ela faz o que as pessoas projetam elas para fazer. Quando a gente está falando dessa questão do treinamento,
Sim, essas mesmas pessoas podem criar os vieses, mas elas podem criar de modo ativo ou passivo. Nós temos excelentes professores aqui na Universidade de Caxias do Sul, inclusive no mestrado, que é um mestrado profissional da computação. Eu estou no doutorado de administração, comecei a pegar disciplinas, porque é uma área que eu gosto, eu sou das exatas, sou egresso também de sistemas de informação da UX. E é incrível, às vezes a gente nem sabe quanto de bons professores que a gente tem aqui. Se fosse citar aqui, eu faria injustiça, porque professores com doutorado, inclusive fora do país, Estados Unidos, França, entre outros países. E a gente debate muito esse tema, por exemplo, a questão sobre raça e sobre gênero. Às vezes, de forma passiva, o programador ele pode permitir que o treinamento fique errado porque ele não tem amostragem suficiente. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar a tecnologia. Vocês já notaram que na área de tecnologia tem muito mais homens do que mulheres? Dentro das empresas, consequentemente, nós pegamos os egressos do CETEC, os egressos da computação, da engenharia e tudo mais. Nas empresas, nesses setores, vão ter muito mais homens do que mulheres. Aí, nós vamos colocar lá uma ferramenta de recrutamento com base na performance no histórico dos funcionários. Eu tenho 90% de homens, 10% de mulheres. Se eu pegar a população, que são todos os dados que eu tenho para treinar, o que vai acontecer? A inteligência artificial, que nada mais é que uma equação matemática, vai pegar todos os dados e vai entender os homens são muito melhores que as mulheres, porque ele tem mais dados sobre homens. O que passivamente o programador errou? Ele não balanceou os dados. Ele deveria ter dado 50% de dados de homens, de mulheres, porque daí se analisaria efetivamente a performance. Só que às vezes, mas o programador fez de propósito. Não. Às vezes é essa pressa, falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que estão na área de tecnologia e não passaram por uma universidade, uma faculdade. Tem muita gente achando que eu posso ser programador, ganhar em dólar, trabalhar de casa de pantufa e de me vestindo com o pijama o dia todo. É só o terno daqui para cima, né? Terno para cima, porque não se exige mais. E não é bem assim, porque o professor tinha comentado, não sei se foi nos bastidores ou aqui, sobre a formação integral. Acho que foi aqui, né? Tem disciplinas que os alunos pensam, aquela disciplina é só para o me roubar dinheiro, de realidade, sociedade, como é que é? Realidade social, não? Universidade e sociedade? Sociedade. Na minha época era assim, agora não sei. Lógica, empreendedorismo. Não. Tudo isso faz com que você se diferencie no mercado. Bom, você egressa também, né? Estava comentando sobre a ambiência. Eu, inclusive, me formei em sistemas de informação e pegava disciplinas de comunicação. Eu fiz laboratório de TV, de rádio, fiz etiqueta, fiz desenho, fiz um monte de coisa que a universidade proporciona essa vivência nossa aqui e faz diferença. E aí, daqui a um pouco, existe o viés que vem dos dados, que é uma representação do que nós somos enquanto sociedade, e aí cabe a um bom profissional, no momento que for treinar um novo modelo, fazer os devidos balanceamentos para que a matemática não leve os vieses humanos para a decisão de máquina. Não se sobreponham, né? Porque senão o que acontece? A IA, esses agentes, né, que são treinados, vão pegar os nossos erros e continuar reproduzindo. E aí que é um movimento muito grande. É uma boa oportunidade para a gente corrigir muitas das nossas falhas como pessoas, como humanos. Mas eu posso me meter nesse assunto, professor, porque olha que curiosidade interessante. Mudou o perfil do professor. O professor, o mestre, que transmite conhecimento, pode ser que o aluno faça uma pergunta que o ChatGPT vai responder muito melhor, porque nós somos humanos, nós temos, né, a nossa limitação. E aí que o professor eu vejo muito como um facilitador hoje em sala de aula, é um parceiro dos alunos, e aquela figura, a autoridade também. Eu lido com adolescentes no CETEC. Bom, tu também, você é professor do CETEC? Eu fui professor do CETEC. Autoridade ali. Ali você é um deles. E tem que ser um facilitador, dizendo assim, pessoal, juntos nós vamos gerar novos conhecimentos, desbravar esses conhecimentos, né? Eu acho que também tem uma mudança bem drástica que a IA trouxe, que a gente ainda não está falando disso, mas isso com certeza ainda é tema de estudo. Eu não sei se o Ederson Eu discordo concorda. de vocês, meus colegas. Adoro quando tem uma discordância aí no meio. Ótimo, que bom, estava demorando para aparecer uma discordância. Não, o que ocorre? Eu entendo vocês, tem uma relação com o viés. Vocês são professores,
doutores os dois, inclusive, né? E aí o que ocorre? As pessoas que lidam com conhecimento, elas precisam aprender a usar, e daqui a um pouco, em alguma oportunidade, alguma atividade ou outra, a função ela vai ser direcionada para quem sabe usar melhor IA. E se vocês fossem motoristas de caminhão nos Estados Unidos, motorista de Uber ou táxi em Dubai, se vocês fossem a pessoa que antes aspirava ao pó, que agora o robô, e agora tem o robozinho. Se vocês fossem um entregador de pizza da Domino, vocês iriam pensar isso? Nos Estados Unidos, em 2022, eu estive no Vale do Silício fazendo uma missão empresarial e visitei em Auckland a Circuit Lounge. Lá, robôs das mais diversas formas. Boston Dynamics, que são os animais, humanoides. Então eu perguntei para o CEO, Alex Dantas, por que tanta robótica? E ele disse, eu recebo rios de dinheiro de grandes empresas, do governo, e eu tenho uma missão, substituir todas as atividades intermediárias que forem possível. E aí que está, a IA vai afetar todas as funções? Tem funções, como quem trabalha com hidráulica, com elétrica, com reformas, com construção, tem funções que elas são ainda muito manuais e simples, que vai demorar mais. No campo, quando a gente pensa no grande produtor, ele tem máquinas autônomas, ele tem drones autônomos. Mas quando a gente fala do pequeno produtor, ele ainda alimenta o animal, ele cuida da sua horta, da sua lavoura. Então, depende muito do contexto. Então, eu acho que é muito difícil generalizar. Nós somos em 8 bilhões de pessoas com as mais diversas culturas e atividades, né, econômicas, ou não necessariamente questões econômicas, questões culturais, porque a gente está falando muito de trabalho. Mas tem outras situações. Será que os esportes não vão mudar? Hoje, por exemplo, a gente tem os jogos que estão presentes, né, em diversas competições, que movimentam, inclusive, mais dinheiro que o cinema norte-americano, que Hollywood. Então, eu acho que a gente está passando por uma transformação, mas ela tem ainda uma relação muito grande com o conhecimento e a informação. E o que a gente vê de IA aqui no Brasil, em Caxias do Sul, não é a mesma IA que a gente está vendo lá em São Francisco, no Vale do Silício. Lá ela já é mais física, ela está presente na visão computacional, no carro autônomo. Aqui não é isso. Aqui as nossas ruas nem conseguem, nosso trânsito, receber um carro autônomo ainda, né, de fato. Por mais que nós temos o caso, por exemplo, da Marco Polo, que apresentou um ônibus autônomo, é um grande case. Sim, isso é muito interessante, mas será em qual local que vai rodar isso? Porque aí entra a questão também das cidades inteligentes, que a gente tenha melhor conexão de internet, que nós tenhamos um planejamento também urbano, estrutura muito maior. Então, mantenho minha posição de discordância, meus queridos. Vai ter a tréplica? Eu tenho. Então, 30 segundos a partir de agora. Há casos, inclusive, de âncoras de telejornal que são inteligência artificial. Te liga, hein? Ela tá vindo com tudo. Então, segura aí, que eu ainda não cheguei de âncora, não, hein? E o que eu comentei foi da minha viagem para o Vale do Silício há 2 anos, aonde já tem os caminhões autônomos, carros autônomos, lojas autônomas e tudo mais. Então tem muito mais coisa acontecendo. Agora vamos pegar o seguinte, pessoal da comunicação, publicidade de propaganda, às vezes vai trabalhar de copywriting, fazendo textos. Quantos casos de agências que demitiram dezenas e centenas porque a IA cria? Então tu tem lá um diretor jogando para as IAs gerar o texto, ele faz uma revisão. Essas pessoas fizeram faculdade e perderam seus empregos. E vão ter que criar o emprego deles com novas profissões. E eles precisam dessa energia para fazer isso. Mas de imediato nós temos um problema social aí. Sim. Então, eu acho, sim, que as atividades que necessitaram um grande investimento de tempo, energia para fazer um curso superior, elas também são afetadas e não necessariamente elas são repetitivas. Acontece que a IA ela vem evoluindo bastante. Comprador. Muitas pessoas fazem administração de empresa, ou contábeis, ou economia, alguma dessas das sociais aqui que a gente está comentando, e vão trabalhar na Marco Polo, na Randon, uma grande empresa, onde tem setor de compras. Eu conheci em Belo Horizonte, passei os 30 segundos, né? Mas uma empresa, Supply Brain, que ela consegue reduzir em 40% o time de compras, aonde coloca um comprador virtual, que analisa estoque, analisa tendências de vendas e faz cotações com os clientes, efetiva a compra e inclusive, sem o viés humano, sem o cansaço humano, sem o ruído humano, sem as deficiências humanas e consegue um savings, já consegue economizar muito mais dinheiro.
Então, os compradores perderam. Então, é que há casos que a IA amplifica a nossa capacidade, como na questão da pesquisa, que eu uso a IA para pesquisar mais volume de dados, analisar mais dados, escrever mais em menos tempo. Existem casos que, de fato, a gente é dispensável. Eu lembro que no momento em que o ChatGPT entrou em discussão, em pauta, e aí quando eu digo discussão e pauta, comunidade, pessoas, desde as que têm uma compreensão e um acesso, até quem não tem, tinham medo. Que é o que falávamos antes também. O medo de, mas e aí agora os alunos não precisam mais fazer trabalho. Isso desde criança, adolescente, até acadêmicos. Coloca lá, vai responder. Ou se eu preciso de um atendimento com um advogado, eu coloco eu preciso e ele vai me entregar. Existia esse medo. Ainda tem hoje, Ederson? Tu acha que tem? Ou hoje já se compreendeu melhor o uso da ferramenta? Eu acho que, falando de ChatGPT, as pessoas não estão mais com medo e estão, de fato, usando muito. Eu também incentivo meus alunos que usem. E outras pessoas de convívio também, às vezes até me fazem algumas perguntas que são muito complexas. Eu digo assim, pergunto, tu já jogou no ChatGPT? Então, se tornou um sinônimo, é uma ferramenta, a gente está aqui fazendo propaganda de graça, ele vai ganhar alguma coisa, né, para falar dessa empresa. Claro que não é a única, mas ela é a mais famosa. Eu acho que é por isso que ela acabou virando uma pauta. E estas ferramentas generativas de texto, de imagem, e também tem, eu, por exemplo, não é algo interessante. Eu fiz vários vídeos que foram gerados com tecnologia de IA generativa, aonde eu peguei um vídeo de 2 minutos, joguei lá numa ferramenta, ele aprendeu como eu me mexo, como é que eu falo e tudo mais, e colocando apenas textos, ele cria um novo vídeo. E parece que sou eu que estou lhe falando. Se prestar muita atenção, vai ver que tem alguns movimentos um pouco mais mecânicos, alguma coisa, será mesmo? Mas se você olhar meio na pressa, e todo mundo hoje está na correria, não vai saber que aqueles vídeos do meu canal foram gerados por uma IA generativa. Então eu vejo as pessoas, sim, adotando, faz parte, e aí também acabou resolvendo muito daquela questão assim, nossa, a IA veio... Programadores. No início, tinha muitos programadores, porque a IA gera código para programação. Vai acabar a função, né, a profissão de programadores, porque a IA vai programar tudo. Não, na verdade aumentaram as ofertas, né, por vagas para programadores. E aí com isso também, quando o mercado se realinhou e viu, só que agora é aquilo que foi comentado no início. Nós queremos pessoas que saibam usar as ferramentas que têm esta técnica IA. Sim. E daqui a 20 anos, por exemplo, o que a gente pode esperar da IA? E aí? Olha... Eu vou falar do livro, pode ser? Pode. Perfeito. Então eu estou lendo um livro, que é esse do Kai Fu Lee, que ele fala sobre o ano 2041, porque ele foi escrito em 2021. E ele criou um cenário onde o Big Data, então muitos volumes de dados. A gente já vive hoje em 2024 que já se tem muitos dados, imagina-se que vai ter muito mais dados. E ele criou um cenário, por exemplo, seguro de carro, seguro saúde, seguro social, essas coisas todas. O seguro vai dizer o seguinte, olha, o teu seguro de saúde, o plano de saúde, ele custa R$1.000. Mas se você me der acesso, instalar um aplicativo e me der acesso ao teu comportamento, baixa para 500 dentro de uma expectativa. Só que aí, ele vê que você não pratica exercícios, daqui a pouco tu tem um relógio inteligente, que você se alimenta mal, que dorme mal, porque tudo isso ele tem controle conforme a gente está utilizando, e ele começa, isso ele vai explicando no livro, a aumentar o preço do teu plano de saúde. Dizendo assim, a probabilidade que você tenha um estresse, que você tenha um ataque cardíaco ou alguma coisa, ele é maior até mesmo pela localização dos locais que você frequenta. Porque quem sabe você vai em locais que tem um grande índice de violência, algo do gênero, e há uma probabilidade maior que você então sofra alguma injúria e tenha que recorrer ao plano de saúde. E depois o livro vai avançando a questão das deepfakes. Um dos pontos pelo que a gente não tem tanto imagens e vídeos falsos criados é porque ainda não tem tanto poder computacional. Isso exige muito. Mas eu estava refletindo sobre uma coisa. Se a gente for no Facebook, vocês ainda têm o Face? Vocês já notaram que depois que lançaram, há 1 ano e meio, 2, os tais filtros, que é uma IA generativa, dificilmente a gente vê uma foto de alguém que é a foto real. Por exemplo, vídeos no TikTok. Tem pessoas que pessoalmente não são as mesmas do TikTok, porque mudam completamente. Então aquilo ali é fake. E aí o livro fala
que daqui a 20 anos a gente não saberá mais o que é verdade e o que não é. E eu acredito que coisas assim podem acontecer. Eu poderia citar vários casos, mas eu estou conectando com coisas atuais que a gente consegue reproduzir e pensar lá na frente. Tem uma situação que o livro comenta, que as pessoas começam a usar máscaras para não serem identificadas, porque vivem numa sociedade que tem câmeras por todos os locais e acabam identificando coisas triviais. Desde que tu falou um palavrão, jogou um papel no chão, cruzou a faixa de segurança enquanto o sinal estava vermelho para o pedestre e começou a te multar por isso. Muito parecido com os filmes, aonde não é uma Skynet, não é uma IA inteligente, mas são os humanos querendo minimizar alguns casos, como doenças, acidentes, e tem um controle quase que total sobre as nossas vidas. Tudo que a gente produz, então vamos pensar, uma pessoa mal intencionada criou um vídeo falso do Rafa para destruir a imagem dele. Este vídeo, ele só será efetivo se chegar nas pessoas, beleza? Chega como? Rede social, o aplicativo de mensagens, independente de qual for e tudo mais. Não é a mensagem em si, essa aí é difícil, e nem o receptor. A questão é o meio. As tecnologias, as plataformas que a gente usa, eu vou citar uns nomes, né, que é o Insta, o TikTok, o YouTube, o WhatsApp, né? Essas ferramentas precisam identificar o que é e o que não é, e rotular e dizer, isso é falso. Não tem outro jeito. Porque a questão é o seguinte, a gente sempre olha para o espelho e a gente pensa no público e pensa, não, mas lá tem uma pessoa com formação e tudo mais. Nem sempre é verdade. Tem minha mãe que fala com o Google, que é um cara. E essas pessoas são a maioria dos eleitores, a maioria da população brasileira. Se eu não me engano, é cerca de 1% da população brasileira que tem acesso ao estrito sensu, mestrado, doutorado. Então, que são, né, eu chamo a elite intelectual, mas são as pessoas que têm um acesso mais profundo às áreas do conhecimento. E aí, será que a gente vai conseguir fazer essa transformação da educação para que as pessoas tenham um senso crítico? Porque, ao mesmo tempo, nós teremos maior poder computacional, mais dados na internet para treinar essas inteligências. E mais pessoas criando algoritmos, né? Que é essa tecnologia cada vez melhor, que hoje até é perceptível. Tu olha e tu pensa, não, mas tem uma falhinha ali. Isso vai eliminar, ela vai ser perfeita. E aí cabe ao meio rotular e dizer assim, ó, isso é falso, ou bloqueia, e não tem um outro jeito. E aí, de forma prática, daí uma dica de cada um dos professores. Eu estou aqui na minha casa, estou tranquila, recebi um vídeo, recebi uma foto, recebi um áudio. Qual é o alerta, qual é o cuidado que eu tenho que ter no momento em que eu recebo esse conteúdo? O que eu preciso observar? É a fala, é o cenário, são os sons que tem nele. Então, queria que vocês dessem essas dicas para quem está assistindo, porque a gente sabe que vai ter uma galera que é super crânio, super inteligente, vai entender. Mas vai ter a tua mãe, vai ter a minha mãe, as vovós, os vovôs que estão cada vez mais conectados e a gente precisa ter esse cuidado. Dicas práticas, professores, o que vocês sugerem para ligar esse alerta no momento que recebe um conteúdo que eu não pedi para receber, mas eu recebi aqui? Ocorre que o público que está nos vendo é o público universitário, né, da área aqui das sociais, e eu acredito que esse público aqui já tem um senso crítico de buscar essas dicas que a gente falou, eles já viram. Eu acho que o problema realmente é para as tias, para as avós, para as mães e tal. Eu acho que a gente tem que começar a educar essas pessoas. Só, quando tu achar alguma coisa ali sensacionalista e tal, meio estranha, fala comigo. Nós que somos responsáveis para dizer o que é e não é. Eu, por exemplo, eu fico monitorando meu pai, minha mãe, o vizinho, o meu sogro, minha sogra, porque eu chego e digo, pô, você viu que o Silvio Santos morreu? Tipo, quando ele não tinha morrido. Deixa eu ver. Daí tu vai olhar, diz, não foi ainda a vez dele. Calma, né? E tal. A gente tem que ajudar essas pessoas. Mas a solução efetiva, porque a gente nem sempre estará perto dessas pessoas, é que, a partir de, se não for de boa vontade das tecnologias, as big techs, as empresas que criam essas plataformas, que seja via regulação, que diga, subir um vídeo, no processamento do vídeo, identifica, porque tem como. Por exemplo, aqueles vídeos que eu faço no HeyGen, que é super barato, e eu crio alguns vídeos quando eu não estou afim de gravar, eu crio VA e publico com o meu conteúdo. Quando eu subo, é colocado um labelzinho, assim, uma fita do lado, e aí até eu sei, esse aqui, ele já foi marcado como IA. Inclusive no Insta,
tem uma opção que quando você sobe um vídeo que você pode também se antecipar e dizer conteúdo gerado com o IA. Então eu acho que sim, nós teremos em breve rótulos dizendo este conteúdo aqui é falso, criado com inteligência artificial. Serve para entretenimento, mas não acredite nele. E aí até mesmo os mais desavisados terão um aviso para que eles saibam. É claro, né? Bem claro. E agora é rapidinho, assim, é papum. Pode ser, professores? Pode ser? Pode. Então tá, porque eu tenho 3 minutos, segundo nossa técnica querida que tá por aí comandando essa nave aqui, 3 minutos para encerrar esse Conexão UX de hoje. Então vamos primeiro com as dicas. 2 dicas por professor. Filme, livro, podcast, o que vocês sugerem? Vamos lá, Ederson, começa contigo. No YouTube, 2 filmes. A Era da IA, que é apresentada por aquele ator que fez o Tony Stark, Homem de Ferro, é muito bom. Já assistiu? Não. E mostra como a IA está sendo aplicada em diversos setores, resolvendo vários problemas. E um outro, que também está gratuito no YouTube, são 2 dicas que são gratuitas, né? Se chama AlphaGo, que conta a história da DeepMind, que é uma empresa que depois foi comprada, inclusive, pelo Google, que mostra muito do que a gente falou, que é essa revolução da IA, porque quando a IA vence um humano num jogo de tabuleiro, que ele é muito difícil, é o jogo de tabuleiro mais difícil que existe no mundo. E aí começa essa revolução, mas com uma linguagem acessível, para que vocês entendam que não há magia, que há um trabalho enorme, muito poder computacional, né? Muitos servidores, e ali vocês vão ter melhor entendimento, então, para usarem nas vidas de vocês. Para fazer o encerramento agora, eu fiquei primeiro muito feliz com a participação da galera por aqui, com muitas perguntas. Bastante. E olha, galera, Bastante. muitos comentários, Nossa. viu? Sei que tem uma galera aqui interagindo, conversando sobre outros assuntos, mas sempre tem a turma do fundão, né? Que fica aí no fundinho da sala conversando. Essa galera tá no chat aqui também. Então, muito obrigada a todos pela participação. E para agradecer vocês, aí vai mais o desafio, porque eu gosto de fazer isso, tá? Agora, realmente é uma frase. Uma frase, e aí eu agradeço. Então, primeiro, agradecendo o professor Rafael que está aqui, Rafael de Lucena Perini. Inteligência artificial é uma forma de nos auxiliar a melhorar a nossa vida. muito bem, uma frase, perfeito. Professor Giancarlo Dalbó, como eu posso usar a inteligência artificial a meu favor? De forma inteligente. Perfeito. Para encerrar também, Ederson de Almeida Pedro, a inteligência artificial veio para Amplificar e democratizar o conhecimento. Muito bem, gente. Eu tinha pronta essa resposta, inclusive. Convidou Tava com pronta? ela? Não, eles Tu foram... tinha combinado Eu não com sabia ela? a pergunta, mas eu ia responder essa coisa. Eu fui sem combinar. Eu não queria é? dizer que a gente já tinha combinado antes. Tudo bem. Brincadeira. Ederson, obrigada. Aqui, muito obrigada Muito mesmo. obrigado. Professor Giancarlo, um prazer. Obrigado, prazer. Rafael também. Prazer.